Olá, seja bem-vindo ao canal Nova Aliança. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. O canal Nova Aliança nasceu com um propósito de levar a palavra do Senhor até você narrada todos os dias, um vídeo com capítulos da Bíblia para você ouvir e meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela anima, edifica e restaura os corações. Não deixe de compartilhar também este canal para que vidas venham ser alcançadas, vidas venham ser transformadas ao ouvir e meditar na palavra de Deus. Ative também o sininho para que você não perca nenhum vídeo do canal. O canal Nova Aliança iniciou com um livro de Provérbios. Passamos por Eclesiastes e depois Salmos. Agora nós estamos no livro de Jó. Hoje nós vamos dar continuidade com o capítulo de número 19. Que o Senhor, neste momento, venha ao nosso favor pela sua graça e misericórdia. Que o Senhor nos toque e nos traga a presença do seu Espírito Santo, neste momento ao qual nós vamos meditar na palavra do Senhor. Jó, capítulo 19. Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes, vergonha não tendes de contra mim, vos endurecerdes, embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, e não posso passar, e nas minhas veredas colocou trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me todos os lados, e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam e, levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amavam me tornaram contra mim.
Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me persegues assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se agravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão, e por isso meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que deveis dizer: por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Jó, capítulo 20. Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes que tu, desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, com o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca e ele o esconda debaixo da sua língua e o guarde e não o deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de áspides será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitá-las-á do seu ventre, Deus as lançará. Veneno de áspide sorverá, língua de víbora o matará. Não verás as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá, conforme o poder de sua mudança não saltará de gozo. Porque oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Portanto, não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda de que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo, e o resplandecente virá do seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele.
As rendas de sua casa serão transportadas. No dia da sua ira, todas se derramarão. Está da parte de Deus. É a porção do ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. Jó capítulo 21. Jó mostra que os ímpios muitas vezes gozam prosperidade nesta vida. Respondeu, porém, Jó e disse: Ouve atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo a algum homem? Mas ainda que assim fosse, por que se não angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam os seus dias e no momento descem à sepultura. E, todavia, dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhe reparte a dores? Porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os filhos deles e aos ímpios dá o pago para que o conheçam. Seus olhos veem a sua ruína e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura a Deus se ensinaria ciência, a ele que julga os excelsos? Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estão regados de tutanos. O outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que justamente me fazeis violência. Porque direis: onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura, ou não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia de destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente, é levado à sepultura e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta após si a todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade.